Capítulo 3. Onde começam as distrações? É fácil criar uma distração. O jogador de futebol Ricardo dos Santos Leite mora em São Paulo. Sua condição financeira permite que ele frequente os melhores hotéis e os mais badalados restaurantes da região. Veste roupas caras de grifes famosas, circula com os melhores carros e só participa de eventos de alto nível. No entanto, Ricardo, ou Kaká, como é conhecido no Brasil e pelos torcedores do Milão, prefere dizer que para ele, luxo mesmo é estar em paz. Kaká é um bom exemplo de autocontrole. Disciplinado e perseverante, conquistou muito cedo todos os títulos com que um jogador de futebol poderia sonhar. Ganhou dinheiro, sucesso e fama, sem permitir que qualquer deslumbramento tirasse dos trilhos. Ao contrário, ele mantém a mesma postura humilde, ética e moral que cultivou ao longo dos anos, formou uma linda família e pauta sua vida nos valores cristãos. Em outra cidade do Brasil, temos a história de outro jovem, chamado Eduardo. Ele é corretor e trabalha em uma sólida empresa de seguros. É um jovem comunicativo e tornou-se bem-sucedido no ramo de vendas de seguros. Eduardo mora em uma grande cidade e tem uma rotina previsível moldada durante anos, fazendo o mesmo trabalho na mesma empresa. Acorda todos os dias no mesmo horário e cumpre o ritual: tomar banho, colocar roupas, sapatos, relógio, tomar café, pegar o carro e ir para o trabalho. Como corretor, ele faz captação de novos clientes, atende e faz manutenção dos contratos existentes. Eduardo não é um homem rico, mas se define como um homem realizado. Com algum sacrifício e economia, comprou uma boa casa, um bom carro e ainda conseguiu guardar algum dinheiro na poupança. Ele tem tudo de que precisa e, da mesma maneira que Kaká, gosta de dizer que vive em paz. Certo dia, porém, o relógio que Eduardo carrega no pulso parou de funcionar. Como ele só tinha aquele relógio e precisava dele para realizar suas tarefas, mais do que depressa o levou para o concerto. Na relojoaria, enquanto espera o concerto, ele é abordado por uma simpática vendedora que mostra diversos modelos de relógios e sugere uma aquisição. Eduardo gosta da proposta, compra um novo relógio, paga o conserto do antigo e vai para casa em paz. No dia seguinte ele acorda cedo, toma banho, coloca as roupas, depois os sapatos e finalmente abre a caixa de relógio e com um discreto brilho nos olhos constata orgulhoso: agora ele tem 2 relógios. Se reler esse trecho com uma lupa, perceberá que Eduardo tem na verdade 2 opções e assim tem um problema. Evidentemente, o estado de entusiasmo inunda seu ser e não lhe permite notar, emergindo em sua mente, um mecanismo poderoso: a capacidade de tomada de decisão ou a capacidade que temos de fazer escolhas. Durante anos, cientistas debateram, formularam teses, escreveram artigos sobre qual seria a melhor definição para inteligência. Os estudos mais recentes mostram que temos não apenas um tipo de inteligência, mas diversos. Fala-se hoje em múltiplas inteligências, como a emocional, a lógica, a musical, a sinestésica, a política, a espiritual. Mas todas as definições são desmembramentos de uma única função mental, ou seja, a capacidade que temos de fazer escolhas. Inteligência é, portanto, a capacidade de fazer as melhores escolhas. De acordo com a religião católica, Deus acendeu essa fagulha divina em nossa mente e a chamou de livre-arbítrio. Segundo o livro do Gênesis, daquele momento em diante o homem poderia fazer as suas próprias escolhas, tomar as próprias decisões, embora nem sempre fossem as melhores. Lembra-se da história de Adão, Eva e a serpente? Tomamos muitas decisões todos os dias, mas a maioria delas é praticamente imperceptível. Você toma decisões rápidas, dirige um automóvel ou caminha por uma calçada movimentada, e decisões mais demoradas quando, por exemplo, monta seu prato em um restaurante self-service ou avalia a melhor alternativa em uma prova com múltiplas escolhas. O fato é que o tempo todo fazemos escolhas, rápidas, lentas, complexas ou simples, sobre eventos que muitas vezes nem percebemos. Voltando ao nosso exemplo, Eduardo agora estava parado avaliando seus 2 relógios. Ele tinha 2 opções: um problema resolvido rapidamente. Naquele dia, ele trabalharia com um relógio novo. Convenhamos,
Dessa vez a escolha de Eduardo foi relativamente simples, porém a obrigação dali em diante todos os dias de ter de fazer uma escolha, mesmo que simples, instalou na rotina dele um problema. E quem tem um problema tem uma distração. No trabalho, usando no braço sua nova aquisição, Eduardo experimentou uma sensação que há muito não sentia. Os colegas e clientes usaram contra ele uma das mais poderosas armas de influência, a aprovação social. Entre as melhores maneiras de persuadir um ser humano, temos o princípio da aprovação social. Segundo esse princípio, decidimos o que é correto descobrindo o que as outras pessoas acham que o é. Esse princípio aplica-se especialmente à maneira como decidimos que constitui um comportamento adequado. Assim, a tendência de considerar adequada uma ação quando realizada pelos outros normalmente funciona bem. E Eduardo agora estava recebendo elogios sinceros e até mesmo eufóricos dos colegas de trabalho sobre sua nova aquisição. Em momentos como esse, a vida nos prega algumas peças. E por mais que estejamos integrados em um meio social ou profissional, muitas vezes, e pelas mais diversas razões, nos sentimos sozinhos, carentes. Nessas horas, nossa sensibilidade se aflora e qualquer gesto de afeto, palavra amiga ou aproximação pode proporcionar momentos mágicos, mesmo que sejam rápidos ou passem despercebidos para quem os proporcionaram. Esses gestos e palavras de carinho alteram a química do cérebro e a sensação de bem-estar gerada preenche um vazio. Contudo, o preço que pagamos por esses raros momentos de aprovação social pode custar muito caro. Pode ser o início de um longo período de escravidão. Algumas semanas se passaram e lá estava nosso amigo Eduardo dentro da mesma loja de relógios adquirindo um novo modelo. No dia seguinte, ele teria 3 opções para avaliar, embora não tivesse consciência disso. E mesmo que percebesse, isso já não importava. O que contava mesmo era saber que, ao chegar ao trabalho, ele receberia elogios renovados sobre sua nova aquisição e seu bom gosto. Tudo isso parece simplista, mas é uma maneira de tentar mostrar como às vezes ocupamos a mente com coisas triviais e esquecemos aquilo que realmente é essencial. Se você pudesse parar e olhar com calma para os pensamentos que lhe povoam a mente, como um telespectador que assiste a um documentário, provavelmente assistiria a uma avalanche de pensamentos desconexos. E se você tivesse a possibilidade de classificar os tipos de pensamentos, perceberia que muitos deles são frutos de tomadas de decisão em geral inconscientes. E, ainda, se verificasse o que o obrigou a tomar essas decisões, sem dúvida encontraria motivos complexos, como a decisão de demitir um colaborador da empresa e muitos outros inúteis, como escolher o relógio, o perfume, a roupa ou o sapato que vai usar. Desse modo, tornam-nos especialistas em distrações. De onde vêm as distrações? Existem muitas maneiras de responder a essa pergunta. Inclusive, nas próximas páginas mostrarei como várias delas se dão por preguiça mental, falta de motivação, rotina, entre outras. Antes, porém, deixe-me lhe explicar um pouco mais sobre o problema das escolhas. Voltemos a Eduardo, que agora tinha 3 belos relógios para usar. Se espiássemos sua vida mental, quadro a quadro, como dizem na linguagem da televisão, talvez descobríssemos que, toda vez que ele abre a gaveta de relógios, inicia-se em sua mente um processo de tomada de decisão que poderia ser descrito mais ou menos assim: qual relógio combina melhor com a roupa que estou usando hoje? Qual usei ontem mesmo? Faz tempo que eu não uso este aqui. Deixa eu colocar este outro. Não ficou bom. Então vai este aqui mesmo. Parar todos os dias diante dos relógios para uma tomada de decisão gera uma breve perda de tempo e desencadeia um processo de distração. Talvez você possa pensar, mas é um tempo insignificante. Verdade, concordo. Entretanto, deixe-me explicar. Não é só o tempo que está em jogo, mas também o desvio de atenção e a perda de foco, que deveriam estar destinados a objetos mais importantes.
Por causa dessa tomada de decisão ou distração, Eduardo poderia se esquecer de pegar, por exemplo, a pasta com os documentos que usaria na reunião daquela manhã, e isso geraria um grande atraso, perda de tempo com retorno, constrangimento junto aos diretores da empresa e um desgaste desnecessário de energia mental. Talvez sua rotina seja complexa, repleta de tarefas, compromissos, reuniões e obrigações que preenchem cada minuto do seu dia e o façam ter de tomar decisões grande parte do tempo. Se assim for, você entende muito bem o que quero dizer. Afinal, quando tem opções, tem problemas, e quando tem problemas, pode perder o foco com frequência. Como se sabe, profissionais sem foco sofrem com os prejuízos das distrações, que incluem a perda de tempo, o retrabalho e a baixa produtividade. Distração, descontrole emocional, estresse, depressão, frustração, sonhos dilacerados. Esse é o padrão de uma sociedade perdida, paralisada, em virtude de uma sucessão interminável de pensamentos desconexos e decisões inúteis. Pensar demais em questões triviais, decidir muito sobre ações desnecessárias, consome energia e causa fadiga mental. Para elucidar melhor este ponto, analise assim. O cérebro humano consome 25% da energia que gastamos todos os dias. Muito desse consumo se deve ao gerenciamento ou ao processamento das milhares de tomadas de decisão ou pequenas distrações que nos acometem no cotidiano. Por isso, cada vez mais pessoas se queixam de fadiga mental, ou seja, queixam-se dos turbilhões que chegam à mente sem que possam se sentir aliviadas em momento nenhum. Elas fazem pequenas escolhas e tomadas de decisão o dia todo e, então, quando chegam ao final do dia, estão esgotadas, com as energias sugadas e, evidentemente, sem pique para brincar com os filhos, fazer uma boa refeição, estudar, ler um bom livro ou até mesmo se divertir. Inclua nessa categoria fazer sexo. E os pequenos vícios que criamos se estendem até que se tornem parte de quem somos. Usando ainda a vida de Eduardo como exemplo, agora ele é diretor da empresa na qual trabalha. É um homem super atarefado, casou-se com uma esposa carinhosa e com ela teve uma filha, para quem sobra pouquíssimo tempo. A esposa também é trabalhadora e tem o mesmo gosto sofisticado de Eduardo para escolher roupas, perfumes e acessórios. Aliás, foi isso que os uniu. Ambos gostam de receber elogios e também se elogiam com sinceridade. A aprovação social os incentiva a comprar mais e mais. Eduardo tem uma coleção de mais de 50 relógios, organizado em 5 belas caixas pretas revestidas de couro. Toda manhã ele faz questão de abri-las, uma a uma, sobre a cama. É um doce ritual diário que suga seu tempo e sua energia. Eduardo faz parte de um grupo de amigos colecionadores de relógios. É uma tribo que alimenta o ego em conversas animadas sobre marcas, detalhes e lançamentos. Tem sempre alguém no grupo mostrando um novo modelo, sempre alguma novidade super elogiada que leva os amigos a também investirem mais em suas coleções. Assim, escolhas erradas começam agora a criar um estilo de vida difícil de sustentar. Afinal, quem tem um bom relógio também tem uma boa pulseira. Quem tem uma boa pulseira também tem um bom colar. Quem tem um bom colar não pode se vestir de qualquer jeito e por isso escolhe ter um bom par de sapatos, uma calça da moda, uma roupa de grife, um corpo perfeito, um rosto juvenil, etc. Cada aquisição gera uma nova necessidade. Nosso personagem faz parte de uma sociedade de consumo que paga por aquilo que deveria ter de graça, ou seja, paz mental. Uma sociedade que capricha na embalagem e se esquece de valorizar o conteúdo. Eduardo se tornou uma das pessoas que vinculam sensações de prazer àquilo que possuem, não àquilo que são. Uma dependência psicológica que faz com que as pessoas se sintam cada dia mais pressionadas e infelizes. São pessoas que não conseguem mais perceber que o vazio, preenchido talvez por um elogio, traz um enorme sacrifício, grande endividamento e ambiente mental caótico, repleto de distração. O que apresento neste livro é o autocontrole. É o seu poder de lucidez aplicado todas as vezes que deve tomar uma decisão. Questione-se:
Quais critérios usa para fazer suas escolhas? Por exemplo, é histórico ouvirmos os homens reclamando que as mulheres demoram demais para se arrumar, ao contrário deles, que sempre foram mais objetivos ao se vestir, deixando de lado a vaidade e apelando para a praticidade. Uma calça, uma camisa, uma olhada no espelho e pronto. Em 5 minutos, um homem costuma estar pronto para ser padrinho de casamento. E as mulheres sempre ficavam com o ônus do atraso para a festa. No entanto, no início da década de 1980, estilistas como Calvin Klein elevaram a objeto de desejo o status da moda masculina, que até então era formada por roupas funcionais. Assim, campanhas publicitárias começaram a propagar a ideia de que os homens também deveriam se vestir bem. Resultado: hoje vivemos uma explosão da vaidade masculina que vai do cuidado com as peças íntimas até os sofisticados tratamentos estéticos. Essa nova realidade tem igualado os papéis do homem e da mulher na hora de se arrumar para uma festa, por exemplo. Isto quando não é a mulher que agora tem de apressar o marido. A questão se resume em: quanto mais você investe no ter, mais opções cria. E quanto mais opções precisa controlar, mais decisões deve tomar e, quanto mais decisões precisa tomar, mais tempo dispensa nessas tarefas que deveriam ser mais objetivas. Talvez hoje você tenha criado para si uma atmosfera na qual precisa administrar centenas de tomadas de decisão que demandam um tempo precioso que poderia ser usado em decisões mais importantes ou para se qualificar ou educar seus filhos. Se você se tornou um Eduardo ou uma Imelda Marcos, entenda que quanto mais energia dispensar nas tomadas de decisão, menos energia e foco terá para as tarefas relevantes. Por outro lado, quanto mais investir no ser, no autoconhecimento, no aprendizado constante, mais descobrirá que uma pessoa feliz, realmente feliz, não precisa de tanto para viver, e por isso será livre das prisões mentais, dos vícios, e terá uma vida plena e eficaz. Todas as suas escolhas estão corretas. Segundo a Bíblia Católica, Jesus Cristo já dizia que a semeadura era opcional, mas que a colheita sempre seria inevitável. Quem semeia paz, colhe paz. Quem semeia caridade, colhe caridade. Quem semeia ódio, colhe ódio. E quem não semeia nada, não colhe nada. Todas as suas escolhas, sejam elas boas ou ruins, estão corretas porque são suas escolhas. Você é o responsável por elas. Conheci uma pessoa que parou de estudar, uma escolha, logo que terminou o colegial. Foi uma escolha sustentada, apesar do protesto da família. Hoje, passados tantos anos, essa pessoa colhe o resultado com uma vida repleta de restrições, limitações, problemas em educar os filhos, ou seja, o preço de não continuar investindo em educação. Entretanto, foi uma escolha que ela fez seguindo os próprios critérios, o que acreditava ser correto para a vida dele naquele momento. Assim, podemos afirmar que todas as suas escolhas também estão corretas, desde que não afetem a vida de outras pessoas. Contudo, muitas das nossas escolhas, de alguma forma, afetam a vida dos outros ao redor, gerando perturbações, tirando-lhes a paz que antes viviam. Por exemplo, seu filho de 18 anos resolve investir 70% do salário que ganha em um emprego instável para pagar as 70 prestações de um carro 0 km. Por mais que o pagamento seja de inteira responsabilidade de quem comprou o bem, se algo der errado, é você quem vai se envolver. Afinal, é seu filho. E nenhum pai ou mãe quer ver o filho fracassar. Mesmo que no fundo tenha sido uma escolha dele, segundo os critérios dele, de acordo com a forma como ele foi ou não orientado, a maneira como foi persuadido pelo vendedor, enfim, a escolha às cegas, sem uma reflexão que contabilize os prós e contras, pode causar um desequilíbrio emocional, não apenas no jovem, mas em toda a família. Já parou para pensar em quantas escolhas você fez e que afetaram a vida de outras pessoas? Pare um pouco a leitura e tente relacionar pelo menos 5 delas. Eis algumas áreas em relação ao trabalho, em relação às finanças, em relação aos estudos, no relacionamento,
Todas as suas decisões foram tomadas seguindo critérios. Quais foram eles? Em que foram pautadas suas escolhas? Por exemplo, quando eu era criança, gostava de deixar os chinelos jogados pela casa. Um dia, minha avó me chamou, apontou para os chinelos espalhados pelo chão e disse: "Você está vendo aqueles chinelos jogados ali no chão? Sabia que quando os chinelos estão virados, a mãe da gente morre?" Eu devia ter uns 7 anos. E, como toda criança, imaginar perder a mãe era a pior coisa que poderia acontecer. Então, minha avó sugeriu que, quando eu entrasse em casa, guardasse os chinelos na estante, onde deveriam ficar. A partir daquele dia e durante muitos anos, acreditei que chinelos virados matariam a minha mãe e incluí em minha memória essa crença. Uma crença limitadora, pois eu não tolerava ver chinelos virados por perto. Nem os meus, nem os de ninguém. É assim que criamos o nosso mundo mental, responsável por determinar como será o mundo real e vice-versa. É um círculo vicioso e muito perigoso que nos aprisiona. O nosso personagem, Eduardo, instalou a crença de que pode receber um reconhecimento social todas as vezes que exibe um novo modelo de relógio. Portanto, em uma primeira análise, as escolhas que ele fez estão corretas e criaram um estilo de vida difícil de sustentar. E o mesmo acontece muitas vezes conosco na vida pessoal, profissional, acadêmica. Criamos estilos de vida que determinam os estados mentais que experimentaremos. É o início do descontrole. Crença limitadora, pois eu não tolerava ver chinelos virados por perto. Nem os meus, nem os de ninguém. É assim que criamos o nosso mundo mental, responsável por determinar como será o mundo real e vice-versa. É um círculo vicioso e muito perigoso que nos aprisiona. O nosso personagem, Eduardo, instalou a crença de que pode receber um reconhecimento social todas as vezes que exibe um novo modelo de relógio. Portanto, em uma primeira análise, as escolhas que ele fez estão corretas e criaram um estilo de vida difícil de sustentar. E o mesmo acontece muitas vezes conosco na vida pessoal, profissional, acadêmica. Criamos estilos de vida que determinam os estados mentais que experimentaremos. É o início do descontrole.